Nós vamos, de início, né, nos vídeos, nós vamos numerar 2024, vídeo 1, 2, 3, 4, vai ser uma numeração bem simples, mas dentro dessa simplicidade da numeração, a gente vai ter um ritmo mais ou menos de um vídeo falando sobre a contracapa, né, dos livros que vão estar acessíveis, né, ao leitor este ano. E então vamos falar sobre a contracapa dos 10 livros de sonhos, dos 15 livros de conselhos psicanalíticos, os 2 livros de psicanálise, álcool e drogas. Vamos falar, um foi lançado, o outro ainda não, e o livro sobre uma abordagem psicanalítica da CIS-10 e o livro sobre psicanálise e educação. Tá? Vamos então começar nosso vídeo número 2, o vídeo 1 é o da apresentação, acabamos de gravar hoje aqui também, né? E vamos falar então sobre o vídeo 1 de sonhos, sonhos 1, tá? Vamos ler a contracapa do sonhos 1, fazer comentários pertinentes. Está aqui o sonhos 1, está aqui o miolo do livro um pouco, para verem as páginas, tá? É uma versão em preto e branco, mas tem a versão colorida também, na Amazon como e-book e como livro, também tem. Tá? Aqui. Então ele tem essas apresentações, se não me engano tem capa dura também, tem várias apresentações do Sonhos 1, né? E e-book, livros com capa comum, com capa dura, preto e branco e a cores, tá? Com a escrita colorida, que nós vamos falar sobre ela também, talvez hoje mesmo ainda. Mas aqui, dando para ver bem, né? Aí, vamos então começar a falar sobre a contracapa. Temos aqui então, temos aqui 6 parágrafos para ler. Vamos começar a ler então. Sonhos 1. Sonhos são pensamentos noturnos. Isso parece que é simples, né? Mas não é, bastante sintético, né? E diz muita coisa isso, né? Então, o sonho não é uma premonição, o sonho não é uma coisa mística, o sonho não é uma mera secreção cerebral, o sonho é um pensamento que é feito no estado de sono, que se processa no estado de sono. Tá? Essa que é a definição de um sonho, do que é um sonho, para quem estudou os sonhos a fundo, pela metodologia de Charcot, observação rigorosa e exaustiva dos fenômenos psíquicos. O fenômeno psíquico aí, no caso, é o sonho, e esses sonhos foram estudados exaustivamente por Freud, né, e o que ele nos deixou foi essa diretriz, né, de estudos de sonhos que qualquer um pode fazer e aplicar, e que seguramente vai encontrar o mesmo resultado. Tem algumas coisas importantes que ele não sabia na época, né, embora ele fosse neurologista top, né, pesquisador em neurologia, né, além de grande neurologista, era um pesquisador também de alto nível. E ele aplicou, né, esses conhecimentos de metodologia científica para submeter o seu material de estudo a essa metodologia da observação rigorosa e exaustiva, né? E surgiram essas teorias que fica difícil de você dizer, contestar, né? O que a gente vê é assim, a palavra de ordem dos novos progressistas da psicanálise, entre aspas, né, da psicanálise, é esquecer Freud, né, e colocar alguma coisa no lugar de Freud, né, mas nunca dizer que Freud estava errado, questionar, né, o legado de Freud. Por quê? Primeiro porque a metodologia de Freud é 500 milhões de vezes superior a deles, que eles nem falam, não tem metodologia nenhuma, né? Aquilo ali eu acho isso, é o achismo, né? Eu acho isso, eu penso isso, eu acredito aquilo, tal. É o desejo do outro. Olha só, mas se a pessoa tem um desejo do outro e não tem dela, ela está com um problema na autoestima, no amor próprio. Não é possível um ser vivo, né, não ter amor próprio, ele tem que cuidar do corpo dele, senão ele morre.
O outro quem é o outro? É o predador, pô. É o competidor, é o predador que quer usar ele como alimento, ou é o competidor que vai tentar tirar o alimento dele. Então, esse negócio de eu ficar de amores pelo outro e o outro ficar de amores por mim, isso não é o que a gente vê na natureza. Pode ver lá na savana africana que vocês vão ver como é que é a relação de uma espécie com a outra. Como é que funciona. Então, querer dizer que tudo isso foi pelo desejo do outro, né? Ou então que são animais e nós somos especiais, somos diferentes. Não, o que a teoria da evolução, né, descobriu claramente com o trabalho de Darwin, né, que nós somos animais, né, racionais, né, digamos assim, estamos em desenvolvimento ainda, né, e nós temos as mesmas situações. A gente nasce, cresce, vive e morre, igual a qualquer ser vivo que está aqui nesse planeta aqui. Tá? Então, você colocar um desejo desse no lugar da psicanálise não é possível. Tá? Nós que fizemos psicanálise freudiana não vamos aceitar esse tipo de substituição e de dizer que é psicanálise. Não é só eu, o Freud mesmo também não aceitou isso, né? Porque realmente não é possível você aceitar uma pessoa que nem fez psicanálise ficar falando sobre psicanálise dizendo que superou Freud, né? E sem questionar Freud. Tá? Porque não tem nenhum trabalho discutindo os conceitos freudianos. Não, é não falar mais nos conceitos freudianos, não estudar mais os textos, né? Quer dizer, serve só para a resistência, que é o que o Jung, por exemplo, fez. Ele nunca fez análise, né? O Jung nem tinha condição de fazer devido à personalidade dele. Quem quiser assiste lá, fatos históricos lá no filme, O Método Perigoso, vai lá ver quem ele era e o que ele fazia como pessoa. Tá? Então é isso. Então nós não vamos aceitar essas coisas como se fossem coisas certas, superiores e tal, sem metodologia nenhuma desdizendo a metodologia vencedora que foi criada por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Outra coisa para eles também, Jung, Adler, Lacan, o pai da psicanálise é Freud. Não tem como mudar isso. Tá? Não tem como Lacan ser o pai da psicanálise e Freud não ser o pai da psicanálise. Estou falando de psicanálise. O pai da psicanálise é Freud. Tá? E é claro que uma pessoa que nem fez análise, querer se colocar no lugar, tirar a obra de Freud de foco para botar dele, sem ele nem ter feito análise, isso aí tem outro nome. Isso aí é complexo paterno, tentativa de matar o pai. Tá? Quer matar o pai. Todos três. Quer tirar o pai do lugar. O pai foi competente. O pai ficou com a mãe porque ele era competente. Você não vai ficar com a mãe não, meu filho. Tá? Você é filho. Você nem filho é, porque você não se identificou com a teoria freudiana e tornou-se um dissidente da psicanálise. Né? O terceiro, Lacan, ele diz que ele é um seguidor de Freud, um continuador de Freud, um cara que nem análise fez. Tá? Bom, então vamos ler um pouco aqui dessa volta, né, aí a Freud para interagir, né? Houve uma interação com o trabalho de Freud para produzir esses livros aqui, de sonhos, né? E vamos ver o que está escrito aqui. Como eu ia dizendo, Freud não tinha noção, né, de que a gente sonha, né, todas as noites, 4 a 6 vezes. A maioria das pessoas também não sabe disso. Muito pouca gente estuda sonhos. Né? Mesmo essa informação que eu estou passando para vocês não vem nem da psicanálise, ela vem, acho que a maioria dos psicanalistas também não sabe disso. Né? Mas como eu tenho um viés, né, básico de formação médica, né, fiz residência clínica médica, fiz curso de neurologia, então num curso de neurologia que eu fiz, eu aprendi isso, nunca mais eu deixei de valorizar esse aprendizado lá no curso de neurologia, estudos do sono. Então, para a neurologia, o sonho, né, é um fenômeno que ocorre de 4 a 6 vezes por noite, comprovado cientificamente, eletroencefalograma, acordar o sonhador ali na pesquisa, ali, ele diz que estava sonhando com alucinações vívidas. Né? Agora, analisar essas alucinações, infelizmente não convidaram um psicanalista freudiano para participar da pesquisa, que é tudo isso que a gente vai ver nessas providenciais esquecimentos e insuficiências e negligências, né? São devidos à resistência à psicanálise. Tá? A resistência à psicanálise é uma coisa poderosíssima que não pode ser omitida
em quem qualquer um que fale de psicanálise, inclusive o Freud. Tá? Então, eu mesmo estou falando aqui, podem questionar se eu estou resistindo a alguma coisa, pode dizer, não, você está resistindo à evolução da psicanálise feita por Lacan e tal. Eu vou responder, o cara nem análise fez, eu não aceito. Eu fiz análise. Aí o que eu li dele até agora não tem nada de psicanálise ali. Pronto, quer continuar discutindo isso? Vamos discutir. Para mim, é resistência à psicanálise. Estou vendo claramente ali por quê. O desejo do outro. Qualquer masoquista, né, que procure um sádico tem esse desejo do outro. Agora, um ser humano evoluído, adulto, né, ele não pode ficar, né, nessa coisa sadomasoquista realizada de forma perversa. Isso tem outro nome. Isso não é uma coisa geral. Isso aí é restrito às pessoas que não evoluíram, que não saíram da infância e ficaram lá no ping-pong sadomasoquista lá. Né? Aí depois vem dizer, você tem que aceitar o teu sintoma porque o sintoma é até bom, o sintoma é bom. Mas o sintoma está querendo que eu me destrua, né? É bom? Não pode ser bom um negócio desse. Tem pulsão de morte, não se fala mais de pulsão de morte, não se fala mais de pulsão, não se fala... Nada disso é importante, né? Mas então vamos falar sobre a contracapa do primeiro livro, Sonhos são Pensamentos Noturnos. Tá? Então isso passa o anel, né, para também... O que é pensamento? Né? Então a gente vai ler para depois voltar a falar disso aí. Bom, os pensamentos normais ocorrem dentro da estrutura do ego. Aí, uma dica para o que é pensamento? É um processo que ocorre dentro da estrutura do ego, onde a ligação da energia psíquica possibilita os denominados processos secundários no estado de vigília. Então esse é o pensamento em vigília que a gente conhece. São os pensamentos, né, que não tem dúvida nenhuma que são pensamentos. Se eu falar que sonho é pensamento, a maioria não sabe nada disso, vai questionar e vai, com toda a razão, tem que questionar mesmo, lembra? Observação rigorosa e exaustiva dos fenômenos psíquicos e com discordâncias explicitadas exaustivamente. Né? Então, o pensamento que nós conhecemos é o pensamento de vigília. Esse nome, inclusive, pensamento, inspirado, né, nesse fenômeno que ocorre durante o dia. Eu estava pensando, né, na minha mãe. Então, isso já vem uma outra coisa que está junto com o pensamento, que é a memória. Né? Isso vem da onde? Da minha memória, né? Minha mãe. Como é que eu lembro da minha mãe hoje? Mesmo ela estando viva lá em outra cidade, ou ela já tendo morrido, como é o meu caso, já morreu, né? Se eu estou lembrando dela, se eu estou pensando nela, primeiro eu tenho que lembrar dela. Tá? Então aí vocês veem a importância da memória. E se eu não lembrar dela, não vou poder pensar nela. Então o pensamento já é uma coisa que ocorre durante a vigília, no ego, né? E que, veja bem, eu tenho que estar sossegado para poder pensar, porque se eu estiver correndo de um leão atrás de mim, eu não vou ficar pensando na minha mãe, a não ser para pedir ajuda para ela, né, ali, né? Agora, ficar pensando filosoficamente a respeito da minha mãe, eu não vou pensar nisso ali naquela situação. Mas então, outra característica do pensamento é estar indissoluvelmente ligado à memória, né? E uma coisa está sempre junto com a outra. Então, os pensamentos normais ocorrem dentro da estrutura do ego, onde a ligação da energia psíquica possibilita os denominados processos secundários no estado de vigília. Ocorre que, todas as noites, essa estrutura é abandonada para que possamos dormir durante aproximadamente 8 horas, quer dizer, 1/3 do dia, 1/3 da vida. Né? Passamos 1/3 da vida dormindo. Então, todas as noites, essa estrutura é abandonada para que possamos dormir durante aproximadamente 8 horas em um período correspondente a em torno de 1/3 das nossas vidas. Nesta imensidão de tempo, em 80 anos de vida, passamos por volta de 27 anos dormindo, ocorrem todas as noites de 4 a 6 sonhos que não chegam a ser registrados na consciência
ou são sumariamente esquecidos, deletados para sempre em 99,9% das vezes. Então, se a gente pensar nisso, esse fato, como um processo psíquico, eu diria que eu acho que é o processo psíquico mais eficiente que a gente pode conhecer, comparando até com os processos biológicos e tal. O índice de falhas desse processo é desprezível, né? 0,1%. Né? E a gente depois vai ver que mesmo esses 0,1% estão submetidos a uma força que visa esconder aquilo que a memória está expressando através da formação deste fenômeno psíquico que é o sonho. Então o sonho, se ele é um pensamento noturno, ele também vem da memória. Isso aí. Não tem como sonhar sem ter memória. O sonho é uma expressão da memória. Tanto é verdade isso que a expressão da memória reprimida, né, cheia de afetos, né, perigosos, fortes, capazes de acordar, capazes de tirar qualquer um do sério, né, digamos assim. Então, esses afetos escondidos, se eles aparecem sem a distorção que ocorre também nesses 0,1% dos sonhos que chegam na consciência, a maioria deles, 99,9%, são distorcidos. Estou falando de sonhos de adulto. Né? E tem vários tipos de sonho, né? Então tem dezenas de sonhos típicos. Todos os sonhos, se você estudar, eles têm um sentido. Ao contrário do que se pensava antes, que era um mistério tremendo, uma coisa fora do comum, uma coisa divina, ou uma coisa demoníaca, uma coisa premonitória, mística, né? E, no entanto, não. Essas diferenças enormes, né, do sonho para o pensamento em vigília, já que então, se o sonho é um pensamento noturno, o sonho também é um pensamento. E será que é o mesmo pensamento, é o mesmo tipo de pensamento que ocorre durante a vigília, ocorre durante o sono? É o mesmo pensamento. Tanto que o Freud ressalta, né, na experiência dele, o resto diurno. Todo sonho que se preza, ele tem um componente de resto diurno. Quer dizer, a pessoa estava pensando naquilo, o pensamento naquilo foi despertado por uma experiência. Passei pela rua onde eu morava com a minha mãe e meu pai ontem. Aí hoje, ontem à noite mesmo, sonhei, né, com coisas que a interpretação do sonho mostra que a vista daquela casa, né, há poucos dias, com certeza despertou sonhos que eu tive em relação à minha infância, que aparecem no conteúdo latente do sonho. O conteúdo latente do sonho é aquele que é escondido, é onde estão os afetos verdadeiros e as ideias verdadeiras que estão escondidas, tá? Que são capazes de acordar o sonhador. Por causa da fachada que apareceu, que é o conteúdo manifesto, eu continuei dormindo. Tá? Então, todo o processo de explicação do fenômeno onírico, ele é muito, muito bem alinhavado, muito bem feito, revisado. É que nem jogo do bicho, né? Jogou, cercou de tudo quanto é lado, né? Fez tudo que era possível fazer ali para aquele dinheiro que foi investido naquela aposta retornar com um acerto. Né? E foi o estudo dos sonhos feito pelo Freud, tanto que ele passou a vida inteira, né, dele, toda a obra dele está permeada por novos artigos, novos textos sobre sonhos, e nós fizemos esse rastreamento. É uma coisa extremamente válida, extremamente útil, alto teor científico, confiável, e que qualquer um pode fazer. Né? Os neurologistas assistirem esse vídeo aí, quiserem chamar os psicanalistas freudianos, né, para fazer a continuidade aí dessas pesquisas sobre o sono e sonhos, né, seria muito bom para a humanidade que isso pudesse ser feito. E bom para os neurologistas também, para enriquecerem mais o trabalho deles. Né? Muitos neurologistas também não sabem que o sonho é um pensamento noturno. Né? Quase ninguém sabe. Os psicanalistas também. Isso que nem freudiano mas aí realmente não sabe mesmo.
deixa coisas importantes, né, por causa da resistência, né? Bom, tem esse fenômeno, então, de que esses sonhos, realmente, 99% das vezes, eles não ficam na memória consciente. Eles são impedidos de se estabelecer na memória consciente. O 0,1% dos sonhos tem uma forte ação de defesa, e quando não tem essa defesa distorcedora, né, para o conteúdo latente não chegar direto na consciência, e se o conteúdo latente chega direto na consciência, ele é um pesadelo. Ele é um sonho de angústia, um pesadelo, um sonho de punição, né, com mal-estar tremendo, que em geral acorda o sonhador. Tá? Então tem isso. Então esses dados principais, primeiros que nós estamos colocando, já apontam uma forte suspeita de que haja um interesse, né, de evitar que esses conteúdos que geram desprazer. Freud, 1905, evitar o desprazer é o motivo da defesa, é o motivo da repressão. Tá? Então parece que essa defesa que age durante o dia, comprovadamente para quem estudou exaustivamente os sintomas, né, ela também funciona durante a noite em pessoas normais, né, em qualquer um que sonha. Como todos nós sonhamos de 4 a 6 vezes, é toda hora, né, todo dia, nós passamos por essa experiência de ter que inconscientemente, quer dizer, uma defesa inconsciente também, nós temos que inconscientemente distorcer o conteúdo latente que é capaz de produzir sonhos, porque não é qualquer coisa que é capaz de produzir sonhos, né? Freud, outra coisa também que ninguém, né, mais fala e que ninguém valoriza e que é fundamental, né? O que Freud descobriu, inclusive um trabalho portentoso como esse, todos os textos de Freud que ele escreveu desde 1900, né, em diante, sobre sonhos, é que existe uma defesa e que ela age de noite também, inconscientemente, para distorcer o sonho. Se ela não agir, você tem pesadelo. Então está tudo amarrado, alinhavado, que, como eu falei, que nem o jogo, está tudo cercado. Não tem como quebrar essa, não tem como só. O único jeito que tem é dizer que Freud foi ultrapassado sem dizer como, sem explicar como, né? Ignorar todos que fizeram psicanálise freudiana, nivelar quem fez psicanálise freudiana com quem não fez psicanálise freudiana para poder falar da psicanálise de Freud, né? E ficar colocando, né, impingindo novas ideias que são da defesa, que são da resistência à psicanálise, no lugar daquilo que foi descoberto pela psicanálise. Quer dizer, a mesma coisa de sempre, resistência à psicanálise, né? Bom, já viram o potencial disso aqui, né? Vai ficar mais difícil resistir à psicanálise se ler isso aqui, tá? Se não, vejamos, olha só o que vem agora. Nós já estamos descobrindo que tem interesse em esconder aquilo que é capaz de acordar, né? Então, qual é o motivo, então, de ter a defesa inconsciente agindo? Por quê? Os conteúdos, olha só o dilema, né? Os conteúdos psíquicos, né, que são capazes de produzir sonho, né, ou sintoma, se eles não forem detidos pela defesa, eles acordam, incomodam, né? Eles incomodam o sonhador, acordando-o de noite, e de dia eles botam o cara para ir para o pronto-socorro, por exemplo, se expor um ataque histérico. Tá? Então, incomoda. Aquilo que foi reprimido na infância, aquilo que foi submetido à demolição do complexo de Édipo com 4, 5 anos de idade, incomoda se voltar para a consciência. É uma lógica irrefutável, né? E é a mesma coisa que eu dizia, se eu espetar o meu dedo com um alfinete, eu vou sentir dor. Mesmo que eu vire faquir e tal, antes de eu virar faquir, eu sentia dor, né? E eu tenho que criar um mecanismo estrambólico aí para poder maquiar essa dor, né? Mas vai furar o meu dedo, com certeza. E esse furo no dedo pode fazer com que bactérias entrem no meu organismo e me deem até uma septicemia, que eu posso até morrer por causa disso. Tá? Dependendo da agulha que eu usei, se ela estava infectada ou não. Tá? Bom, se for com bacilo do tétano, então, eu posso até pegar um tétano por causa disso, por causa dessa brincadeira de faquia, né? Bom, esses
Esses 0,1% dos sonhos foram estudados por Freud e também foram estudados em nossos 15 livros, mais 14 além desse, sobre os sonhos da obra de Freud. Esse trabalho mostrou que todos os sonhos são pensamentos regredidos ao processo mental primário, tratando sempre dos mesmos temas: sexualidade, destrutibilidade, narcisismo, onipotência infantil, sentimentos de amor, sentimentos de dependência, de ódio, de raiva, de impulsividade antissocial. Tá ficando difícil, hein? Ficando difícil de jogar fora isso aqui, né? Tá difícil. Mas tem que trabalhar, pô. Não vai ser, por exemplo, perverso para poder ser psicanalista. Tá ficando difícil, né? Bom, as mais arraigadas convicções, revoltas e esperanças são expressas assim, deste modo, através da produção de sonhos. Também tem isso, eu estou falando daquilo que eu preciso falar de uma maneira disfarçada, mas eu estou falando, né? E quanto mais eu sonhar, então, mais chance eu tenho de elaborar e de me livrar, de me libertar dessa tensão nervosa, né, digamos assim. É neste universo que vamos começar a mergulhar a partir desse nosso primeiro livro. E deste modo vamos aprimorar nosso autoconhecimento. Eu tenho escrito aí, os canais de educação aí, autoconhecimento é luz, né? É luz. Autoconhecimento é autoajuda, autoconhecimento é autoproteção. A gente precisa se proteger de nós mesmos. Tanto é, se a gente não fizer uma boa proteção da defesa no sonho, a gente não dorme direito, fica com insônia, como a gente vê toda hora aí. E a gente precisa dormir. Da mesma maneira que a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir também, e dormir bem. E, deste modo, vamos aprimorar nosso autoconhecimento a partir do aprofundamento da nossa familiaridade com os nossos pensamentos noturnos. Frase boa essa, hein? Poderosa essa frase, hein? Os nossos pensamentos noturnos. Pois é, só depende da gente, né? Então, terminamos aqui a leitura do primeiro texto, a contracapa desse livro, modéstia à parte, maravilhoso, cheio de informações úteis para a vida das pessoas, tá? E tá aí o convite, né, para uma coisa tão simples como dar valor, tentar dar mais atenção, né, aos sonhos e procurar compreender o que eles realmente estão transmitindo, tá? Para encerrar o trabalho de hoje, vamos lembrar uma frase do Freud, né? Os sonhos são a via régia para o conhecimento do inconsciente, tá? Então, frases, né, soltas, né, ausência de textos, né, de psicanalistas sucessores de Freud, de várias escolas, né, e mesmo nós, freudianos, que não temos trabalho nenhum sobre sonhos, né, que não podemos, não conseguimos, não ficamos despertados, né, para continuar essa obra maravilhosa aqui. Isso é resistência à psicanálise também. Tá? E se nós podemos reconhecer isso como resistência à psicanálise, por que uma teoria feita por uma pessoa que nem análise fez, cheia de heresias em relação às descobertas da psicanálise, né? Heresias no sentido, bom sentido, né? Porque os fundamentos da psicanálise são observacionais, factuais e experimentados exaustivamente, rigorosamente, para que a teoria seja realizada, tá? Enquanto que os dogmas não são assim, tá? Não tem essa fundamentação científica que a psicanálise tem. E tem uma outra corrente de resistência à psicanálise que diz que a psicanálise é pseudociência, e é uma corrente que é cognitivo-comportamental, que esquece o sistema límbico inteiro. É como se não existisse o cérebro emocional, né? É só cognitivo-comportamental, cognitivo-comportamental, e o afeto, e o sentimento, né? Que a análise, a psicanálise, ela descobriu que qualquer coisa é sentimento, pensamento, sentimento, memória. A memória, ela não tem força se não tiver sentimentos dentro daquela ideia ali. Então, os afetos movem todo o psiquismo. E como é que eu vou fazer uma psicologia cognitivo-comportamental? E o afeto?
E aí a psicanálise é que é pseudociência e a psicologia cognitivo-comportamental é científica. Né? Então vamos discutir essas coisas aí. Tá?